Olá, pessoal! Nessa aula será possível aprender o básico sobre a DRE, demonstração do resultado do exercício. O que seria a DRE? A DRE é um demonstrativo contábil, assim como o balanço patrimonial já estudado em vídeos anteriores, não é, que tem como finalidade demonstrar o resultado do exercício, ou seja, o lucro ou prejuízo do exercício contábil da empresa. Ok? Para a gente aprender um pouquinho sobre a DRE, eu faço aí um comparativo com o balanço patrimonial e aí a gente reforça aquilo que nós já vimos sobre o balanço patrimonial e aprende as regras básicas da demonstração do resultado do exercício DRE. Então, nós já sabemos que no balanço patrimonial constarão as contas patrimoniais, já na DRE constarão as contas de resultado. As contas patrimoniais, elas constarão no balanço patrimonial e nós temos dois tipos de contas patrimoniais, que são contas do ativo e contas do passivo. Dentro do ativo, nós temos os bens e direitos, e dentro do passivo, nós temos as obrigações e o PL. Vale ressaltar que as obrigações elas também podem ser chamadas de exigível e o PL de não exigível. As obrigações ainda poderão ser chamadas de capital de terceiros e o PL também de capital próprio. Já a demonstração do resultado do exercício, pessoal, nós vimos que as contas de resultado constarão neste demonstrativo, que seria a DRE, e nós também temos dois tipos de contas de resultado, que seria receitas e despesas. E muitas teorias abordam apenas essa nomenclatura receita e despesa, e aqui eu faço uma ressalva que nós vamos, nesse quesito, considerar o custo, entre aspas, como uma despesa, tá certo? Então, dentro da DRE, nós temos receitas, despesas e o custo, que naquela ocasião será representado com a sigla CMV, ou seja, custos das mercadorias vendidas, tá? E como eu disse no princípio do vídeo, esse demonstrativo, diferentemente do balanço patrimonial, que tem como intuito, demonstrar o patrimônio das empresas, no caso da DRE, tem como intuito demonstrar o resultado do exercício, ou seja, o lucro ou prejuízo da empresa naquele período estudado. A DRE é um demonstrativo dedutível, ou seja, sempre começará na receita bruta, que é um valor maior, e terminará no lucro líquido, que pode inclusive ser negativo, e aí nessa ocasião nós consideraríamos um prejuízo. Então, dedutível, porque começa num valor grandão e termina num valor menor, ok? E para nós entendermos um pouco sobre o esqueleto da DRE, eu preciso ressaltar que, quando nós formos estudar na teoria, provavelmente você poderá encontrar DRE diferente uma das outras. É que algumas são mais completas do que outras, tá certo? Então eu vou colocar aqui para vocês uma DRE simplificada, mas acredito que no desenvolvimento da disciplina contabilidade, essa DRE será suficiente aí para o desenvolvimento dos seus exercícios. Então, como eu disse no início do vídeo, a DRE ela inicia na receita bruta e da receita bruta eu vou retirar as deduções, que num segundo momento nós podemos falar sobre as deduções, que podem ser devoluções, descontos, impostos ou abatimentos, ok? Ao tirar as deduções da receita bruta, eu vou encontrar a receita líquida. Da receita líquida, eu vou retirar o custo das mercadorias vendidas e vou encontrar o lucro bruto. Do lucro bruto, eu vou retirar as despesas e somar as receitas. E aqui eu preciso reforçar que essas receitas são aquelas que não fazem parte da atividade principal da empresa. Por exemplo, supondo que uma empresa ela vende móveis. Então, toda a receita que eu arrecadar com a venda de móveis, por exemplo, será considerada uma receita bruta. Mas supondo que essa mesma empresa tem um dinheiro aplicado no banco e essa aplicação vai lhe render juros. Então, esses juros, essa receita de juros, ela não faz parte da atividade principal da empresa. Sendo assim, ela deveria ser lançada nessa receita de azul, ou seja, não seria receita bruta, ok?
Então, do lucro bruto, retirando as despesas e somando as receitas que não fazem parte da atividade principal da empresa, eu vou encontrar o LAIR, que nada mais é que o lucro antes do imposto de renda, ok? Depois do LAIR, eu vou tirar o imposto de renda e também a contribuição social sobre o lucro líquido. Se nós formos vermos a contabilidade tributária brasileira, nós vamos ver que existem 3 tipos de tributo, que são impostos, taxas e contribuições, e nessa ocasião o imposto de renda é um tributo considerado imposto e a contribuição social sobre o lucro líquido é uma contribuição, também um tributo. Ok? Então, do LAIR, eu tiro o imposto de renda e tiro também a contribuição social sobre o lucro líquido e vou encontrar o lucro antes das participações. Vou retirar as participações e, por fim, encontrarei o lucro líquido. E caso esse lucro líquido seja negativo, nós encontraremos então um prejuízo, ok? Sabendo então da estrutura da DRE, nós passamos para o próximo passo que também é muito importante, que seria a natureza das contas. E quando nós estudamos o balanço patrimonial, nós vimos que o balanço ele tem contas patrimoniais e na DRE nós temos contas de resultado. E ambas as demonstrações, ambos os tipos de contas, sejam elas patrimoniais ou de resultado, elas terão natureza. Vamos estudar então qual seria a natureza de cada uma destas contas. Bem, nós vimos então que as contas patrimoniais elas estarão no balanço patrimonial e as contas de resultado estarão na DRE. Nós vimos que o balanço patrimonial ele tem 2 lados, ativo e passivo. Então, estes são os 2 tipos de contas patrimoniais. E nós vimos que, no caso das contas de resultado, nós também teremos 2 tipos, que seriam receitas e despesa. No caso das contas patrimoniais, nós vamos considerar que toda conta que estiver no ativo será de natureza devedora e toda conta que estiver no passivo será de natureza credora, com algumas ressalvas que nós veremos no futuro próximo, ok? Por que as contas do ativo elas são devedoras e por que as contas do passivo elas são credoras? Pois bem, a empresa só consegue ter bens e direitos, que são as contas registradas no ativo, porque ela captou esse recurso com alguém, seja através de recursos próprios ou de terceiros. Então, a empresa deve isso a alguém. Sendo assim, o capital de terceiros, que seria o passivo exigível, e o capital próprio, que seria o PL, tem um crédito para com a empresa. Sendo assim, as contas do ativo serão de natureza devedora e as contas do passivo exigível e não exigível serão de natureza credora. Ok? Nós temos um vídeo postado sobre a natureza das contas. Tem dúvida? Não conseguiu entender? Volta lá nesse vídeo e assiste o mesmo para que você reforce esse conteúdo sobre a natureza das contas. E no caso das contas de resultado, nós vamos ter aí a ciência de que toda conta de receita ela será de natureza credora e toda conta de despesa será de natureza devedora. Então, no caso das contas de resultado, nós vamos utilizar a mesma contextualização que nós já sabemos desde lá o ensino fundamental, ou seja, toda vez que eu tenho uma receita, toda vez que eu coloco dinheiro no bolso, eu tenho um crédito. E toda vez que eu tenho uma despesa, toda vez que eu tiro o dinheiro do meu bolso, eu tenho um débito. Ok? E eu costumo brincar com os meus alunos que no nome receita nós só temos um C e no nome despesa nós só temos um D. Sendo assim, com essa brincadeira, nós não vamos esquecer a natureza das contas de resultado. E para ficar ainda mais evidente, decore esses 2 quadrinhos. Então, bens e direitos e despesas, natureza devedora, obrigações e PL e receita, natureza credora. Isso sempre vai acontecer dessa forma, com algumas ressalvas que no futuro próximo nós estaremos abordando aqui numa nova videoaula, ok? Até o próximo vídeo, bons estudos!